Ginecologia da Universidade Federal da Bahia. Ela tem mestrado e doutorado nessa área também de imunologia. E importante também, a professora Nilma é presidente da Comissão de Patologia do Trato Genital Inferior da FEBRASGO. Então, colocaria para a professora Nilma a questão a orientação da FEBRASGO, já que ela conduz esse comitê, essa comissão tão importante, né, em relação às diretrizes com o uso da vacina. Por favor, doutora Nilma. Bom, gente, boa noite. Nós não combinamos, mas Fedriz, assim, conseguiu fazer um detalhamento, né, de basicamente o que eu vou colocar de uma forma objetiva, de uma forma bem tipo manual mesmo, que foi o que nós tentamos fazer nessa reunião de consenso que houve em São Paulo, do Comitê de Patologia do Trato Genital Inferior, juntamente com o Comitê de Ginecologia Oncológica. Nós nos reunimos e tentamos fazer algumas diretrizes para vários assuntos de PTGI, e inclusive a questão da vacinação contra HPV. Esse manual da FEBRASGO deverá estar sendo lançado na próxima semana, no evento Top Temas, que vai haver no Rio de Janeiro. Então, o Fedriz conseguiu detalhar bem direitinho para mim, ele faz parte também do comitê, assim como o Zeferino, assim como a Neila, que estão aqui presentes, e aí a gente vai fazer de uma forma bem objetiva, para não cansá-los. Bom, chegamos assim a uma conclusão, na verdade, óbvia para todos nós ginecologistas, para todos nós que frequentamos eventos de patologia cervical há anos, e juntamente com a FIGO, juntamente com a OMS, com a CIP, ou seja, todos os órgãos regulatórios acerca de HPV, acerca de diretrizes de saúde da mulher, todos eles reconhecem o câncer de colo uterino como um problema, e todos eles recomendam a vacinação. E quando se fala em recomendação de vacinação, a recomendação de vacinação já, ou seja, começar realmente a vacinar. Então, a FEBRASGO colocou isso, nós chegamos a esse consenso e essa diretriz da FEBRASGO, vai ser realmente a recomendação maciça dessas mulheres, para que a gente pare simplesmente de falar, pare simplesmente de reconhecer que o câncer de colo é um problema e realmente partir para a ação. Então, nós reconhecemos a importância do câncer de colo e recomendamos a vacinação contra HPV deva ser incluída no Programa Nacional de Imunizações do Brasil, nessas meninas da faixa etária de 11 e 12 anos. Então, a gente sabe que, evidentemente, não vai ter condições de fazer uma ampla faixa etária de vacinação no Brasil para entrar no Programa Nacional de Imunizações, porque isso seriam muitas mulheres, seria muito custoso, e o custo-efetividade dessa aplicação, na verdade, seria nessas meninas de 12 anos de idade. Então, é isso que a FEBRASGO vai tentar lutar para que a gente consiga realmente, com o Ministério da Saúde, fazer a vacinação dessas meninas nessa faixa etária. Como eu falei, na verdade, essa não é a diretriz do nada da FEBRASGO, essa diretriz está em consonância com a Organização Mundial de Saúde, que também recomenda a vacinação nos programas nacionais de imunização de cada país. A recomendação da OMS é por volta de 9 a 10 ou 13 anos de idade. Nós já achamos que aqui no Brasil, com o perfil de início de atividade sexual, 12 anos seria uma faixa etária interessante, mas que para nós ginecologistas é onde chega essa menina. A menina de 12 anos de idade, ela não vai no pediatra mais, porque ela já se acha uma mocinha. Então, ela não vai no pediatra. Então, está conosco a responsabilidade de estar vacinando essas meninas antes da atividade sexual. E muitas vezes nós vamos ter que mandar essa menina vir através da mãe. A menina de 12 anos, ela não vai mais no pediatra, mas ainda não vai no ginecologista porque ela não menstruou, porque ela não tem corrimento, porque ela não tem cólica, ela não vai no ginecologista. Então, somos nós que temos que perguntar para a mãe, você tem filha? Você já conhece a vacina de HPV? Então, traga sua filha. Então, a responsabilidade do ginecologista está muito grande nesse momento, porque a cultura vacinal do pediatra ela já é antiga, só que a doença HPV, a doença câncer de colo, para o pediatra é uma coisa que soa longe. Então, a responsabilidade da vacinação do HPV é realmente do ginecologista. E é isso que a gente vai trazer para a FEBRASGO.
Bom, o que é dito em relação ao impacto da vacinação contra HPV? É reconhecido que em países onde os programas de rastreio são eficazes, ou seja, em países europeus, países do norte, não é o caso do Brasil, em que o programa de rastreio ele não é eficaz. Nesses países, é chegada à conclusão que a vacinação associada à triagem da citologia são mais efetivos do que a triagem isolada. Então, mesmo nos países onde a citologia ela é efetiva como prevenção de câncer de colo, ainda assim a vacinação, junto com a citologia, são melhores para evitar o câncer de colo. A vacinação associada à triagem deverão ser mais custo-efetivas do que a triagem isolada, e a triagem citológica seria, então, aplicada justamente para as lesões que a vacina não pega todos os HPVs. Nos países com programas em fase de aperfeiçoamento, como é o caso do Brasil, estudos sugerem que a vacinação seria mais efetiva para a redução da incidência do câncer de colo de útero. Ou seja, a ideia é que realmente a vacina seja implantada já. O grande problema é que nos países em desenvolvimento, nos países em que o rastreio ainda não está completamente desenvolvido, é que justamente é feita a prevenção secundária, ou seja, a prevenção primária que é com a vacina, com vacinação, ele é considerada, na verdade, a prevenção contra a infecção. A prevenção secundária, que é a estratégia atual no Brasil, ela é relacionada com o preventivo, com o Papa Nicolau, e que grandes problemas estão relacionados a essa prevenção secundária, como os custos muito caros, a cobertura insuficiente e os resultados falsos negativos que são altos, na verdade, não só a nível de SUS, a nível de posto de saúde, de centro de saúde, como a nível de consultório também, porque é um problema inerente à citologia. O adenocarcinoma, por exemplo, você pode ter uma falha de resultado de adenocarcinoma, não porque o citologista é ruim, mas porque o canal pode ser muito longo, o adenocarcinoma ele pode estar em focos no canal, e, na verdade, o escovado, que não foi muito profundo, pode não pegar uma célula dessa. Então, na verdade, não só a nível de SUS a gente vai ter esse problema do falso da citologia. O falso negativo da citologia pode acontecer também em nossos consultórios. Então, é por isso que se diz que, realmente, a prevenção secundária da citologia, com a citologia deveria estar associada à estratégia primária, que seria a vacinação. E aí, a nossa grande bandeira com o ginecologista vai ser isso. Não omita a informação da vacinação contra o HPV. Porque o que a gente tem visto, na verdade, é o quê? O ginecologista meio que ainda parado, ainda sem uma atitude ativa de informar sobre a vacinação. Tem colegas que às vezes dizem, não, mas essa vacina é tão cara, a paciente não tem condição de comprar, não dá, vou esperar baixar. Mas não é essa a nossa função. A nossa função é informar que a vacina existe. Se a paciente ainda não pode comprar, se ela ainda não pode tomar, ela vai decidir o momento. Ela vai juntar dinheiro, ela vai pedir emprestado, ela vai deixar para depois. Mas a nossa função é informar sobre a vacinação. Na aula mais cedo eu estava contando um caso, porque em todas as palestras eu falo isso, mas aí recente, antes de eu vir para esse evento, aconteceu um caso que eu fiquei, como a gente diz lá na Bahia, com cara de tacho. O que foi? Uma paciente chegou a semana passada com uma lesão de HPV. Eu fiz o preventivo, uma lesão de HPV. E eu fui olhar na ficha dela, tinha 2 anos que ela não vinha. Aí eu disse, mas está vendo você não tomou a vacina, demorou de voltar e está aí. Eu estava chegando com a lesão de HPV. Se eu tivesse tomado a vacina, que vacina, doutora? A senhora nem falou de vacina nenhuma, não. Vacina, que vacina? E eu fiquei com cara de tacho. Realmente foi uma paciente que eu não informei sobre a vacina. E isso pode acontecer, no meu caso não, porque eu estou convencida que eu passo a vacina. Eu passei simplesmente o quê? Uma sala de espera cheia, eu informando sobre contracepção, sobre TRH, sobre tantas outras coisas que o ginecologista faz numa consulta ginecológica. Eu me passei, eu não informei a essa paciente sobre HPV, ela não tomou a vacina. Então, isso aconteceu comigo, que estou assim, super alerta contra a vacinação de HPV. Então, se vocês não informam sobre a vacina de HPV, a paciente chega depois de um tempo, 1 ano depois, com uma lesão de HPV, e não vai faltar uma amiga que diga a ela, mas sua ginecologista não lhe disse que existia essa vacina? Pois existia sim, ó, se você tivesse ido na minha já me disse, eu já tomei, eu não vou ter HPV.
e vocês vão ficar com cara de taxa igual como eu fiquei. Bom, existem 2 vacinas no mercado, a vacina da GSK, que são 3 doses num determinado momento, 1 mês depois, 6 meses depois, e a vacina da Merck Sharp, que são 3 doses num determinado momento, 2 meses depois, 6 meses depois. A prescrição, na maioria das vezes, basta vocês colocarem que vacina você quer. Vacina da Merck, vacina da GSK, não precisa nem vocês saberem exatamente a questão dos intervalos de dose, porque a paciente vai com a prescrição numa clínica de vacinação e a clínica de vacinação faz a orientação do retorno dela em relação às doses. Eu vou fazer algumas perguntas que, na verdade, são as perguntas que a paciente mais faz para o ginecologista geral e que a gente precisa ter essas respostas bem na ponta da língua para não deixar dúvida para elas. A vacina é segura? Como é que ela age? Então, a primeira pergunta que ela faz, a vacina, eu não corro o risco de pegar HPV, ou seja, às vezes a paciente toma vacina de gripe, uma semana depois está gripada. Diz, essa vacina que eu tomei vacina para ficar doente. A mesma coisa ela pode pensar em relação a HPV. Não corre o risco de eu tomar essa vacina e ter HPV? Não. Aí a gente explica rapidamente que a vacina foi feita com um fragmento semelhante à cápsula do vírus, que não tem DNA na vacina, então que não corre o risco da vacina ser infectante e ela pegar HPV. Os efeitos locais adversos são muito leves, dor no local da injeção, edema, eritema, nada que impeça ela de tomar as outras doses. Uma coisa que acontece muito em adolescente é desmaiar. É o famoso PT, né? DNV. Então, às vezes, a paciente pode se assustar, tomou a vacina, desmaiou, mas aí isso aí é medo de agulha, é ansiedade, é bem típico de adolescente. E como o Fedrizzi falou, não se identificou nenhuma associação causa-efeito entre a vacinação e doenças graves. As contraindicações no momento são a gestação, qualquer estado febril grave, não se deve vacinar quando a paciente tem algum estado febril grave, e as imunodeprimidas, como o Fedrizzi falou, na verdade já existem trabalhos mostrando a segurança nessas pacientes, mas ainda não foi liberado para o seu uso. Como a vacina age, seria, na verdade, através dos anticorpos neutralizadores que impedem que o HPV penetre na célula. Então, por conta disso, ela é uma vacina profilática. Então, a paciente, ela vai perguntar a você se ela, com aquela infecção que ela está no momento, se ela deve tomar a vacina. A gente diz que sim, mas que, na verdade, não está tratando aquela lesão do momento, é para prevenir uma nova infecção. Uma pergunta do dia a dia, se pode trocar de vacina. Se ela começou a tomar a vacina da Merck, se pode trocar para a da GSK, ou se tomou da GSK e pode trocar para a vacina da Merck, ou se pode tomar as duas, tomar uma e depois tomar outra. Então, na verdade, não pode, não existe nenhum dado sobre intercambialização de vacinas, então não é recomendada a troca de vacinas, nem tomar as duas, uma depois da outra. Pode vacinar mulheres mais velhas, Fedrizzi fez uma exposição muito detalhada sobre esse assunto. Então, no Brasil, que tem de recomendação em bula, a vacina da GSK de 10 a 25, a da Merck de 9 a 26, priorizando sempre antes do início da atividade sexual, é isso que a gente tem recomendado no Manual da Febrasgo, mas não estaria contraindicado vacinar mulheres até 45 anos por todas as exposições feitas. Ou seja, na verdade, dentro dos nossos consultórios, é mais até o que a gente tem visto. São as mulheres maduras pedindo vacinação, porque trocaram de parceiros, porque querem se proteger, porque não confiam nos maridos, e elas estão certas mesmo por isso, e porque a gente vê na América do Sul aqui, ó, mulheres até 25 anos têm uma prevalência maior, depois cai e depois nós, mulheres maduras, voltamos a ter uma prevalência maior de HPV. Então, essa, inclusive, tem sido a maior demanda do ginecologista, é justamente a mulher madura querendo se vacinar. Então, ainda não consta em bula, mas, na verdade, essas mulheres podem estar se vacinando. Esse segundo pico de prevalência pode ser por aquisição dessas novas infecções, por novos tipos virais, ou então por tipos virais já contraídos há muitos anos atrás. Então, é aquilo que a gente fala, a paciente teve HPV aos 18 anos, mas ela produziu anticorpos baixos, esses anticorpos se negativaram e depois com 25, 26, 30 anos ela pode pegar o mesmo tipo de HPV novamente. Então, ela vai ter uma aquisição de uma nova infecção que ela já teve há muitos anos atrás, mas que ela não ficou imune e pegar novamente aquele HPV.
ou então a reativação da infecção latente, que de repente também a vacina tem um efeito. Portanto, o que a gente diz no Manual da Febrasgo é que a vacinação ela é segura e eficaz para essas mulheres maduras. Foi demonstrada imunogenicidade, os estudos de eficácias ainda precisam ter um pouco mais de robustez, que é por isso que justamente está esperando a aprovação da Anvisa. Já foi aprovado em outros países e no Brasil é feito o uso off-label de medicações, que Fedrizi comentou e eu costumo muito dizer, assim, de uma forma prática para vocês. Metformina, por exemplo, é utilizada para síndrome de ovário policístico, mas na bula ela é para diabetes. Nifedipina é usada para parto prematuro, mas lá na bula está para hipertensão. Então, todos esses tipos de exemplos que nós usamos no dia a dia, que é o que a gente chama de uso off-label de medicações. Então, com a prescrição médica de uso da vacina em mulheres acima de 26 anos, em todo o Brasil, ela vai em qualquer clínica de vacinação e essa vacina é dada. E a Febrasgo não contraindica esse uso off-label. Na verdade, a Febrasgo acha que essas pacientes devem ser vacinadas. A infecção natural, ela não dá uma imunidade, então essas pacientes, depois que têm a relação sexual, se infectam pelo HPV, 30% a 60% vão, na verdade, se tornar soroconvertidas, ou seja, vão ter anticorpos contra o HPV, mas esses anticorpos podem baixar e depois de 5 a 7 anos ela pode se tornar negativa para o HPV, ou seja, ela pode ficar com anticorpos negativos. A infecção natural, ela não deixa a mulher imune para o resto da vida. Ela pode pegar novamente o HPV e é por isso que a gente, então, colocou no nosso manual. A vacina não está contraindicada, ou seja, ela pode ser dada em mulheres até 45 anos, mulheres com infecção ou lesão prévia ou atual por HPV, ela pode tomar a vacina. A paciente que está no momento com a lesão de HPV, a gente fez um CAF para o NIC2, por exemplo. Então, a paciente pergunta, doutor, e a vacina eu devo tomar? Porque, às vezes, a paciente que está com a lesão de HPV, ela está mais motivada em tomar a vacina até do que uma que nunca teve, porque não é como a gente diz assim, sofreu na pele o que é ter uma infecção por HPV. Então, essa mulher que está com a lesão de HPV ou teve a lesão de HPV, mas que ela tá em tratamento, a gente vai dizer, olha, você deve tomar a vacina. Por quê? Porque ao tomar a vacina, você vai se proteger por outros tipos de vírus que você ainda não tem, e porque essa infecção que você está no momento pode não lhe proteger para o resto da vida, e daqui a alguns anos você pegar novamente o tipo de HPV. Só que a gente vai agora tratar essa lesão do momento, porque a vacina não vai fazer o tratamento, ela vai só prevenir para o futuro. Um outro dado que também tem no nosso manual é que não é recomendado você fazer os testes de HPV antes de vacinar. Em programas de vacinação, você não deve ficar fazendo exames antes de propor uma vacinação. Você vacina, até mesmo porque esses testes de HPV, eles dão um perfil daquele momento. Uma paciente pode ter uma captura híbrida negativa hoje, mas ela podia estar positiva 6 meses atrás. Então, ela pode ainda estar com infecção latente, ou seja, os testes de DNA HPV não vão dar um perfil da necessidade da paciente tomar a vacinação. E pode se vacinar no mesmo dia com outras vacinas. Por exemplo, ela pode tomar hepatite B em um braço e HPV no outro braço. Agora, tem algumas orientações que são importantes vocês fazerem antes de propor a vacinação. As vacinas são eficazes e seguras. Mesmo vacinada, ela poderá ter lesões HPV, claro. Por quê? Porque a vacina não protege para todos os tipos de HPV. Então, ela está tomando a vacina, está se protegendo contra aqueles tipos que estão na vacina, mas ela pode ter uma lesão por outro tipo viral que a vacina não contemple. Ou, se ela já teve atividade sexual, ela tem 25 anos, já teve 5 parceiros e toma a vacina hoje. Mas ela já pode estar infectada e estava com a infecção latente. Ela pegou a infecção há 1 ano, há 2 anos atrás, estava latente e agora se manifestou. E ela pode chegar para você e dizer, doutora, a senhora mandou tomar a vacina e eu estou agora 6 meses depois com doença de HPV. Então eu joguei meu dinheiro fora, não era para eu ter tomado essa vacina? Qual é a explicação? Não, você já podia estar infectada antes de tomar a vacina e essa lesão está se manifestando nesse momento. Mas ainda assim você não jogou seu dinheiro fora, porque você está protegida por outros tipos de vírus que você não tinha pego antes. Você está protegida daqui por diante.
Manter regularmente o Papa Nicolau, claro, porque se você não protege para todos os tipos de HPV, você tem que manter o seu rastreamento e todos os países recomendam dessa forma. As lesões atuais, claro, não são tratadas e a provável proteção a longo prazo, que evidentemente a gente vai ter que esperar um pouco mais de tempo para saber por quantos anos essas mulheres estarão protegidas. Então, encerrando, a recomendação da Febrasgo é que se inicie de imediato essa vacinação. Na verdade, nos nossos consultórios de ginecologistas, vocês não passem pelo vexame que eu passei, não deixem de informar as pacientes sobre a existência da vacina contra HPV e nós vamos lutar para que o Ministério da Saúde coloque a vacinação para essas meninas nessa faixa prioritária de 11 e 12 anos. Evidentemente, recomendando que o rastreamento dessas lesões pré-cancerosas continue sendo aperfeiçoada a forma de rastreio, o programa de rastreio, que o INCA tem se empenhado muito em estar cada vez mais aperfeiçoando para que a gente torne o Brasil realmente com diminuição dessas taxas. Esperamos que em 2011, no nosso Congresso Mundial, a gente já tenha outras respostas, outros dados sobre esse assunto, e eu estimulo vocês a enviarem trabalhos de temas livres. Na verdade, nós vamos fazer de que o Congresso, os trabalhos enviados, nós vamos selecionar os 35 melhores trabalhos para que eles sejam apresentados junto com mesas redondas com importantes professores internacionais que vão estar presentes, e 2 prêmios serão dados, cada um no valor de $2.000. Como vocês estão aqui na sala mais entusiasmados, espero que saia daqui algum desses prêmios. Muito obrigada pela atenção. Gostaria de passar a palavra